Graças a Deus por mais um programa Amor à Palavra com o presbítero Elias Ferreira. Meus amados irmãos, damos muitas graças a Deus pela vossa colaboração. Quero pedir aos irmãos que sempre que puderem comente com outros sobre este programa, Amor à Palavra, por essa live. Também está no YouTube também, essas mensagens no YouTube, meu canal YouTube. Que possamos divulgar esse programa, compartilhe com seus irmãos, amigos, fale deste programa, que a palavra de Deus pura é a palavra de Deus que nos conduz o caminho verdadeiro. Sem a palavra, meus amados irmãos, não somos nada. Por isso que eu digo, este programa é amor à palavra, porque onde falamos a verdadeira palavra poderosa, gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Nos guia, santo dom, queiram consagrar para as suas vidas dar. Glória a Deus. Obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com o amor. Amém, glória a Deus para sempre. Meus amados irmãos, glória a Deus, que possamos nesta tarde louvarmos ao nome do Senhor e ouvirmos a sua palavra. Você está ouvindo J. Neto com o hino de louvor da harpa cristã. Fala, Jesus querido. É o hino de abertura do programa Amor à Palavra. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, em Salmos, capítulo Salmos 73, e o versículo 1 em diante, 73, 1 em diante. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca, como um calor vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. No versículo 21, assim o meu coração se azedou e sinto picadas das minhas entranhas. Meus amados irmãos, que nós vemos nesta mensagem gloriosa em Salmos 73, nós vamos falar sobre como tema a inveja enfraquece. A inveja enfraquece. Vamos orar para Deus nos conceder a sua palavra, para que possamos nesta tarde
usufruirmos do seu Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que nós te pedimos a tua graça, meu Pai, a tua bênção, a tua presença, nos dá a sabedoria, nos dá o entendimento, para que possamos falar a tua palavra com ousadia, com sabedoria, com graça. Que o teu povo que está me ouvindo neste instante, Deus, Pai querido, possa ser edificado, possa ser fortalecido com a tua palavra. Meu Pai, alimenta as suas almas com a tua palavra, porque a tua palavra é alimento, Senhor, é pão. Glória ao nome do Deus, é pão espiritual para alimentar a nossa alma, o nosso espírito. Pai, salva também as almas, cura também as pessoas que estão enfermas. Que neste momento o Senhor, teu Espírito, tenha lugar no meu coração, no coração daqueles que estão me assistindo, em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor amado, nos ajuda, meu Deus. O que é que nós vemos aqui nessa passagem bíblica da palavra de Deus? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verdadeiramente Ele é bom para os limpos de coração. Nós vemos, meus amados irmãos, eu estava meditando nesse assunto, nesse episódio, nessa história do nosso homem de Deus, Asaf. Quem era Asaf? Um dos principais músicos de Davi, escritor dos Salmos 50, 73 e 83. Nós podemos dizer que era um homem, um levita, um cantor, um homem que louvava no templo o Senhor. Também era, provavelmente ele era um líder espiritual do louvor, né? Um dos líderes espirituais de louvor, talvez que estivesse em frente dos cantores, um maestro também. Então, ele era um homem de Deus, era um homem que temia ao Senhor. Mas quanto a mim, ele diz, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Por pouco, Asaf não se desviou. Faltou muito pouco. Por quê, irmãos? Porque ele, não é? No versículo 3 ele diz, pois eu tinha inveja dos nécios, ou dos soberbos, na outra Bíblia pentecostal, dos soberbos, quando via a prosperidade dos ímpios. Ele teve inveja dos soberbos, ele teve inveja dos ímpios, quando ele viu a prosperidade deles. E nós vemos muitas vezes acontecer em nosso meio. Quantos têm inveja do mundo? Tem inveja daqueles que não servem a Deus. E por que essa inveja? Qual é a causa da inveja? É ver o ímpio, aquele que não teme a Deus, que não serve a Deus, prosperando. E muitas vezes alguém crente diz, fulano não é crente, mas tem carro, tem casa, mora em apartamento, vive no luxo, não falta nada para ele, nem doença tem. E eu doente, e eu sem emprego, e eu sem carro, eu não tenho casa, pago aluguel, e começa a ficar com inveja daquele que não serve a Deus, daquele que não teme a Deus. Porque vê a prosperidade, vê o progresso daquela pessoa que não serve a Deus, que não é crente, que não teme ao nome do Senhor. E muitas vezes a pessoa fica com inveja mesmo. E fica sem entender por que é isso, porque está acontecendo tanta coisa boa com fulano, tanta bênção, fulano é abençoado e ele não é crente, e às vezes é crente, mas é um crente que não é fiel, não tem uma vida consagrada e é tão abençoado materialmente, e eu que obedeço a tua palavra, que sou fiel aos teus mandamentos e não tenho nada. Glória a Deus.
É isso que Asaf estava vendo em sua volta. O ímpio prosperando, os que não temiam a Deus prosperando com fazendas, provavelmente com cavalos, com camelos, com suas fazendas cheias de ovelha nos seus currais. E ele disse, e ele começou a ficar, aquilo lhe abalou a sua fé. Quando ele viu aquelas coisas, abalou a sua fé. No versículo 21 diz que o coração dele azedou, o coração de Asaf. Um cantor, um levita, homem que cantou salmos, que escreveu salmo, estava abalado. Estava triste. Estava triste. E quantos irmãos não ficam tristes quando vê aquele que não obedece, quando vê aquele que não agrada a Deus prosperando? Nós vimos aqui pela palavra do Senhor que Asaf teve inveja da prosperidade do ímpio, do soberbo. E quantos, meus amados irmãos, caem nesse pecado? Porque é um pecado. A inveja é pecado. E quantos caem nesse pecado de inveja, de invejar o outro? Porque está prosperando, porque tem muitas vezes é rico, tudo está dando certo na sua vida. E muitas vezes na vida dele não está dando certo, pelo contrário, está dando tudo errado. Muitas vezes não tem paz, é sofrimento, é problemas, perde o filho, fica viúva, às vezes fica viúvo, perde o marido, perde a esposa. Às vezes faltando pão, faltando calçado, faltando veste. E aqueles que não servem a Deus, que não glorificam a Deus, que não adoram a Deus, tem roupa de fartura, o seu guarda-roupa está cheio de roupa. E não é roupa fraca não, roupa de marca. Roupa de marca, perfume francês, perfume importado, carro importado, para servir ao diabo, para glorificar a si mesmo, para exaltar a Satanás. Às vezes é um idólatra, às vezes é um blasfemador, às vezes é um ateu. E você fica perturbado com isso, porque eu te sirvo, meu Deus, eu faço a tua obra, faço a tua vontade e não tenho nada. Às vezes estou passando até fome, muitas vezes o crente está passando até fome. Porque Deus não deixa morrer de fome, mas passa fome muitas vezes. Só não morre de fome. E as pessoas muitas vezes, e a gente, na nossa fraqueza, como Asaf, e quando ele viu a prosperidade, o progresso dos ímpios, ele perturbou-se, ele entristeceu, o coração dele azedou. Ele ficava sem entender. Mas eu quero dizer uma coisa, meu amado irmão, que a glória desta vida, ela passa. Jesus disse, no mundo tereis aflições e tribulação, e Paulo disse que devemos entrar, importa entrar no céu com tribulações. O justo, ele padece porque ele está trocando a sua cruz por uma coroa de glória. Nessa caminhada é cruz, mas no fim da caminhada é coroa de glória. Aleluia! Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em 19:24 de Mateus, abrimos a nossa Bíblia. Em 19:24 de Mateus, para a nossa
edificação. O que é que diz a palavra do Senhor? 19 e 24 de Mateus. O que é que nos diz a sua palavra? E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino dos céus, no reino de Deus. Está vendo, meu irmão? É mais fácil. E é tanta gente querendo ser rico, tem inveja do rico, e a oração dele é para ser rico, é para melhorar de vida. É pedindo carro a Deus, é pedindo apartamento, é pedindo a Deus conta bancária. Mas não sabe o fim dos ricos, dos ímpios. Não sabe o fim deles. Por isso que Jesus disse que é mais fácil, é melhor. Jesus quis dizer o quê? É melhor que sejamos pobres. É melhor que não temos nada materialmente. Porque se é difícil ser crente fiel a Deus sem ter nada, pela Bíblia ser rico ainda fica mais difícil ainda, meu irmão. Porque nós queremos ser ricos para ficar mais difícil chegar no céu. O que a Bíblia diz é isso. O que a palavra de Deus fala para nós é isso, que é mais fácil, quer dizer que é mais fácil. Quer dizer que ser um crente rico, ele é mais difícil de ser salvo. Se ele não for, fica difícil. E se ele for, também fica difícil também. Porque a Bíblia está falando aqui que é mais fácil. Paulo não disse que é rico, crente rico, sem ser crente. Ele está dizendo que é mais fácil um rico, um pobre. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, quando Asaf entrou no altar, o que estava faltando na vida de Asaf, irmão, era entrar no altar. Porque o crente sem oração, o crente sem altar, o crente sem comunhão com Deus, ele não vê as coisas espirituais, não, ele fica cego, ele fica com a visão, sem visão espiritual. Ele fica sem visão espiritual. E quando a pessoa tem inveja das coisas do mundo, tem inveja das pessoas que estão no mundo porque vivem bem, cheios de fartura, ricos. E quando o crente tem inveja é porque está faltando nele comunhão com Deus, está faltando visão. Ele está cego, irmão. Ele está sem visão espiritual. Mas quando Asaf entrou no templo, os olhos dele foi aberto. Aí ele viu o fim dos ímpios. Aí Deus mostrou. Por isso, irmão, que não adianta ninguém se gloriar. Seja crente ou não, não adianta se gloriar, se engrandecer, se orgulhar porque tem alguma coisa material, porque isto pode ser um embaraço na sua vida. Tem tanta gente embaraçado, tanta gente aí, porque Deus me abençoou, Deus me deu, porque crente tem que ser rico, crente tem que ter dinheiro, crente tem que ter saúde. Mas Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouro aonde? No céu. E como se ajuda tesouro no céu? Em oração, em consagração, obedecendo a palavra, frutos do Espírito. Perseverando na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Isso é juntar tesouro dos céus. O tesouro aqui na terra é dinheiro, é prata, é ouro. Não é? Mas o tesouro no céu é vida consagrada. É vida no altar. É amar a Deus sobre todas as coisas, não trocar Ele por manjares, por lentilhas podres deste mundo. Porque a riqueza, irmão, aqui tudo passa. Tudo passa. Vejamos aqui. Laodiceia era uma igreja rica, não é?
Apocalipse 3:17. Vamos abrir a nossa Bíblia, 3:17 de Apocalipse. O que é que nós vemos aqui? 3:17 de Apocalipse. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, e miserável, pobre, cego e nu. O que Jesus falou para essa igreja que era rica? Que ele era pobre, irmão, espiritualmente era rico materialmente, tinha ouro nessa cidade, tinha fábrica de roupas, né? Tinha um grande centro alfimatologista, né? De olhos, oculistas. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica. Era um povo que tinha condições. Então, se aquela cidade era rica, o povo era um povo que tinha condições, os crentes de lá também eram de classe média alta, vamos dizer assim, pessoas que tinham seus carros de luxo, que eram os camelos, né? Na época, tinham muito dinheiro, se gabavam, nós somos ricos, de nada temos falta. De nada temos falta. O que está acontecendo hoje com as igrejas ricas? Rica só material, mas espiritualmente pobre e falida. Não venha me dizer que essas igrejas de hoje, então por essas grandes igrejas, são ricas espiritualmente, não tão ricas materialmente. Grandes templos, grandes monumentos, caríssimos, igreja até de mármores. Mas espiritualmente, falida. São igrejas que Jesus fosse falar para elas agora, ia dizer: pobre, cego, miserável e nu. Porque se a pessoa não é rico espiritualmente, meu amado irmão, ele é pobre, miserável, cego e nu diante de Deus. Diante de Deus, o que vale não é a riqueza material, não, é a riqueza espiritual. Se é pobre espiritualmente, também lá no céu não tem nada. Temos que ser ricos espiritualmente. Era isso que Asaf não estava tendo a visão. Na verdade, quem estava prosperando era ele. Na verdade, quem era rico era ele. Eu me considero a pessoa mais rica desse planeta. Por quê? Porque eu sou rico da graça de Deus. A minha riqueza não se acaba, a barata, nem um ladrão rouba, nem enferruja, nem a traça destrói. Infelizmente, muitos crentes sem visão de Deus, com inveja do ímpio, com inveja da política, com inveja de ser prefeito, de ser governador, com inveja de dominar a terra. Enquanto esse domínio vai ser para o anticristo, Deus não vai dar o domínio da terra a ninguém. Quem vai dominar essa terra é o anticristo, já está determinado por Deus. Até que ele venha, depois dos 7 anos, e destrua o anticristo e sua turma e seus exércitos, lance no fogo do inferno e reine por mil anos no milênio com a igreja. Glória ao nome do Senhor. Mas nós vemos aqui pela palavra do Senhor que Jesus tratou a igreja de Laodiceia como uma igreja pobre, miserável, cego e nu. Mas ela não era rica materialmente, rica para os homens, mas para Deus pobre. Nunca queira, meu irmão, meu amado irmão, ser alguma coisa para ninguém. Queira sempre não ser nada, seja para Deus. Porque quando nós somos para Deus, aí somos verdadeiros. Glória ao nome do Senhor. Os verdadeiros ricos, os verdadeiros prósperos, são aqueles que guardam a palavra do Senhor, que vivem em comunhão com Ele, que lutam para ter uma vida santa, para ter uma vida digna, para ter uma vida que glorifique o nome do Senhor. Não vamos ter inveja desses artistas da televisão.
Não vamos ter inveja dessas mulheres, desses homens que vivem no mundo pecando contra Deus, mas devemos orar por eles para que eles também sejam salvos. Não vamos ter inveja de famosos. Não devemos ter inveja de milionários, de ricos, de pessoas prósperas, de pessoas que galgam poderes aqui na terra, cargos elevados, altos. Não devemos ter inveja dessas pessoas. Mas devemos cada dia ter os nossos olhos abertos e ver o resultado e o final deles, se eles não se arrependerem. Porque a riqueza, ela não leva a nada e não é nem bom. Não é nem bom, porque não traz felicidade. O próprio Salomão provou a riqueza, foi o homem mais rico do mundo na época. E o resultado de Salomão foi o fim de Salomão foi ter uma vida vazia. Ter uma vida vazia e entrou no caminho da idolatria e da corrupção. A igreja, não é? Se o crente não conhecer a Deus, ele se ilude e entristece. E gozam e entristece. Se ele não conhecer a Deus, se o crente não conhecer a Deus, se ele não temer a Deus, ele se entristece, ele se enfraquece quando vê a prosperidade das pessoas que não servem a Deus, que não são crentes, que não são servos de Deus, e vê ele prosperando. Mas quem é que faz ele prosperar? O próprio Deus. Veja aí no capítulo 12, versículo 6 de Jó. Jó 12, 6. 12, 6 de Jó. As tendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Está vendo? Os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus lhe põe tudo. Olha o que Deus dá. É o próprio Deus. Na sua mão, Deus lhe dá tudo. Como é que nós entendemos o trabalhar de Deus? Se não tivesse na Bíblia você entender isso, por isso que é bom nós lermos a palavra do Senhor. É Deus que dá, irmão, a prosperidade. É Deus que faz o ímpio prosperar. Muitas vezes Ele tira de nós para nos humilhar, porque a nossa exaltação está lá no céu, não é aqui. Não é aqui, entenda isso. A nossa vitória não é aqui na terra, não. A nossa vitória é do céu. Esse negócio de estar buscando riqueza aqui, glória aqui, posição, ficar brigando, culpando o diabo, ele não está melhor porque é o diabo. Não é melhor, não é por causa do diabo, não é porque Deus não quer. Deus não fica brigando com o diabo, o diabo já está derrotado há muito tempo. Deus faz o que quer. Tudo está na mão dele, ele dá, ele tira, ele mata, ele fere, ele exalta, ele abate, ele humilha. Tudo está diante de Deus. Mas a pobreza, irmão, muitas vezes é para nos enriquecer. Enquanto a igreja de Laodiceia era rica materialmente, mas era pobre espiritualmente. E tem muita gente, meu amado irmão, que está no nosso meio rico, mas é pobre espiritualmente. Olha para a tua vida é uma vida que engrandece a Deus, é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida espiritual, um homem santo. E olha para a vida desses que muitas vezes têm dinheiro. É vazio. Crentes carnais, crentes fracos, crentes dominados, o seu coração ama a riqueza, ama o que ele possui. Não estão firmados em Deus, mas estão firmados naquilo que Deus deu a ele. Eles adoram a criatura, não o Criador. Adoram e amam a riqueza. Mesmo sendo cristão, muitas vezes amam a riqueza, como a igreja de Laodiceia. Era uma igreja, mas era uma igreja carnal. Era uma igreja que era apegada com a riqueza, com as coisas materiais. Você vê
Que quando Deus tirou Ló, lá de Sodoma e Gomorra, o anjo foi lá tirar a família de Ló, a mulher de Ló era tão apegada com as coisas terrenas, era tão apegada com a riqueza, que ela não conseguiu olhar para frente, mas olhou para trás. O que é olhar para trás? É olhar para as coisas deste mundo, é se apegar, é amar as coisas daqui da terra. Então o apego dela era tão grande pelas coisas materiais, por causa da riqueza que ela tinha, que Ló era rico, era um homem muito rico ali em Sodoma, que ela olhou para trás. E por causa disso ela perdeu a salvação. E o que acontece hoje? Do mesmo jeito, o amor à riqueza, a riqueza em si, não é pecado não. Mas eu duvido uma pessoa rica, ela não se apegar com a riqueza. Bom seria que as pessoas que fossem ricas não amassem a riqueza. Mas é muito difícil uma pessoa que tem muito dinheiro, tem ouro, tem prata, tem poderes aqui na terra, ele não amar aquilo. Porque se a pessoa busca a riqueza, procura a riqueza e fica rico, porque ele gosta daquilo ali, porque ele ama a riqueza, ele ama o luxo. E a vida de crente, a vida espiritual do crente, ele tem que desapegar da riqueza. Se ele não é rico, continue pobre do jeito que está mesmo, melhor ainda. E se é rico, muitas vezes tem que desfazer da riqueza. Tem muitas pessoas que é rica, que é crente, que é rica, ele só vai morar no céu se ele desfazer da riqueza. Se ele, pelo menos uma parte da riqueza ele dá. Ele ajudar os necessitados. Porque foi isso que Jesus mandou o jovem rico fazer. E ele não quis, ficou logo triste e voltou e foi embora. Por quê? Porque ele se apegava com a riqueza, ele não queria ficar pobre. Mas para ele ser salvo, ele tinha que ficar pobre. Porque a promessa de Deus para o Novo Testamento, para a igreja do Novo Testamento, não foi dar riqueza a ninguém, mas foi suprir as necessidades. Suprir as necessidades é uma coisa e dar riqueza é outra. O pastor ganhar o salário para se manter é uma coisa, e o pastor ficar milionário é outra. Tem uma diferença muito grande. E por causa disso, muitos não vão entrar no céu. Muitos vão ficar no arrebatamento da igreja, porque além de ser ricos, são ricos com o dinheiro do dízimo e da oferta. Aí o negócio fica mais complicado ainda. Glória ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, para concluirmos, né? Deus permite, Deus dá riqueza aos ímpios e gozam de prosperidade nessa vida, para gozar de prosperidade nessa vida, porque ele só tem essa vida. E quando morrer vão para o inferno, a não ser que se arrependam e se convertam. Então, se ele só tem essa vida, a outra vida é vida de sofrimento, então eles gozam logo a vida aqui, para na outra sofrer. Como aconteceu com Lázaro e o rico. O rico ficou lá no sofrimento e Lázaro na bonança. E Lázaro no paraíso, gozando as delícias do paraíso. Por quê? Porque Lázaro sofreu nessa vida. E agora Lázaro estava sendo recompensado. A mesma coisa assim, irmão, o crente, ele sofre nessa vida. Para na outra vida ele gozar a vida eterna com Cristo no paraíso. Então entenda que porque os ímpios que não têm Deus, muitas vezes eles prosperam e são prósperos nessa vida, porque na outra vida eles vão sofrer. Veja ainda Jó 7,14. Jó 7,14. Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos,
nós vemos pela palavra, né? 17, 14. Amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, Torres, Paulo e Thaís Torres, sua esposa. Glória a Deus pela vida de vocês, meu irmão. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver pela palavra de Deus que o crente, ele não deve ter inveja daqueles que estão prosperando. Porque se ele tem inveja, se ele tem ciúme daquele que está prosperando, logo ele está sem visão. Mas quando Asaf, o homem de Deus, ele entrou no altar, Deus abriu os seus olhos e ele viu o destino, o fim daqueles que não servem a Deus. É de choro, é de trevas. Mas aqueles que temem a Deus, mas aqueles que glorificam a Deus, aqueles que servem a Deus, que têm os seus olhos abertos, jamais ele vai ter inveja daquele que estão lá fora no mundo, mas ele vai ter misericórdia. O que eu faço, eu tenho misericórdia, eu tenho dó dessas pessoas que são ricas, que são milionárias, mas não conhecem a Deus, não tem Jesus, prosperam sim, mas prosperam aqui na terra com coisas materiais, espiritualmente são pobres e miseráveis. Espiritualmente são pobres e miseráveis. Verdadeiramente o rico somos nós. Veja aí, Efésios, sua Bíblia, Efésios 1 e versículo 3, o que é que Paulo nos fala? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, meu amado irmão, nós já somos ricos. Nós já somos ricos em Cristo. Não precisamos da riqueza terrena, não. Precisamos que o Senhor supra as nossas necessidades e ponto final. Paulo disse que com isso estejamos contentes. Somente isso é que é importante, que Deus cuide de mim e de você, que Ele supra as nossas necessidades. Mas nunca seja interesseiro, ambicioso, ganancioso pelas coisas terrenas, porque tudo fica aí. E se nós tivermos muito apego, se o nosso coração estiver muito apegado com as coisas materiais que vão ficar, nós também vamos ficar com elas. Vamos ficar com elas. Devemos se apegar às coisas espirituais, porque é as espirituais que vão subir. E se ela vai subir, nós também vamos subir com ela. Mas se eu, irmão, se eu não cuidar da minha vida espiritual, se eu vou ter inveja, se eu vou ter inveja daqueles que vivem no pecado, pecando, zombando de Deus, soberbo, orgulhoso, eu tenho inveja dessas pessoas porque estão prosperando, Deus me guarde no seu sangue. Que Deus nos guarde no seu sangue e não temos inveja, porque isto é falta de visão de Deus, é falta de comunhão com Deus, é falta de oração, é falta da palavra de Deus em nossa vida, se isso acontecer em nossas vidas. E por causa disso há muita gente se corrompendo porque tem inveja, e a inveja já é um pecado, e desse pecado vem outro pecado. E daqui a pouco o crente começa a cair, começa a fracassar, e daqui a pouco não tem prazer mais de servir a Deus, porque vai dizer, por que eu vou servir a Deus que Ele não me dá nada? Por que eu vou cantar, por que eu vou pregar, por que eu vou glorificar um Deus que Ele deixa eu nessa situação? E cada dia vai mais afundando no pecado, se afastando de Deus. E essas pessoas muitas vezes, quando vê um negócio fácil, ele agarra logo. E muitas vezes entra no caminho do roubo, do engano, do estelionato.
começa a comprar e não pagar, começa a fazer dívida alta e depois não paga, já com o pensamento de enganar, com o pensamento de enrolar, porque ele quer ficar rico de todo jeito, de todas as custas. Aí o diabo entra na sua vida. Mas o crente que tem a visão de Deus, ele não precisa de riqueza material, não. Quando o diabo vem para enganar ele, ele sai para lá: Satanás, eu já sou rico em Cristo Jesus. Tudo aqui passa, meu irmão, tudo aqui é passageiro. Mas devemos ter visão de Deus, porque verdadeiramente o homem aqui na terra sem Deus prospera. Você pode ver que a maioria das pessoas que são ricas às vezes são ateus, são homens e mulheres que não temem a Deus, que vivem em prostituição, que vivem no engano, que vivem no pecado. E se você não tiver uma vida de comunhão com Deus, se você não tiver uma vida sólida, firmado na rocha, você se engana, você fica triste, você fica perturbado com a prosperidade dessas pessoas. Mas que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta ter fama? Que adianta ser rico? Que adianta ter posição? Que adianta ser um político? E não ter, irmãos, a vida de comunhão com Deus, não ter uma vida espiritual que agrade a Deus. Como Jesus falou, e eu vou repetir novamente, que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Como é que você deseja riqueza material, meu amado irmão? Levante a sua cabeça, busque as coisas de Deus, busque as riquezas espirituais. Coloque as coisas espirituais em primeiro lugar na sua vida, que Deus quer te usar poderosamente, e é preciso você colocar as riquezas do céu na sua vida em primeiro lugar. Porque não adianta a fama nem riqueza e depois vai para a cidade de pé junto. E depois vai comer, descer 7 palmos debaixo da terra para ser comido pelos bichos. E não leva nada. Um dos homens mais ricos do Brasil, dono da Rede Globo, Roberto Marinho, o que foi que ele levou? Nada. O que ele levou foi as más obras, para eles prestar conta diante de Deus. Porque diante de Deus ele não passa de um pobre, miserável, cego e nu. É isso que é os homens sem Deus para Deus: pobre, cego, miserável e nu. E eu e você, que teme a Deus, que guarda a palavra de Deus, somos mais do que milionários. Somos mais do que milionários. Glória ao nome do Senhor. Que possamos guardar a sua palavra, que possamos andar nos caminhos do Senhor, que possamos ter uma vida de comunhão com Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Aleluia! Para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, precisamos ter comunhão com Ele. Glória ao nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Josemir Pedro, glória a Deus. Amém, meu auxiliar. Glória a Deus. Eu também mando a paz pelos irmãos aí da Ilha de Deus, para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos. Compartilhe essas mensagens. Eu tenho vários vídeos no YouTube, tenho vários vídeos gravados, né, no Facebook, né? Vários live, né? Gravado. Então, os irmãos, compartilhem com outras pessoas, para que eu trago sempre uma mensagem de Deus para a sua igreja. Uma mensagem que poucos pregam, que não tem coragem de pregar, e alguns querem pregar, mas não vivem, certo? Mas, pela graça de Deus, Deus tem me levantado para eu falar a verdade. Glória ao nome do Senhor. Para eu falar a verdade para a igreja do Senhor. A pregação, o evangelho puro, sem mistura, né? A minha pregação não é para encher templo, não.
Pelo contrário, pode até esvaziar, porque não é número não, meu irmão. Você não vai julgar uma igreja verdadeira pela quantidade, não, é pela qualidade, porque Jesus disse até 3 pessoas já é uma igreja. A sua igreja pode ser 3 pessoas, é uma igreja. Porque não é quantidade, não. E pode ter 1 milhão de pessoas e não ser igreja. Porque os muçulmanos é uma religião que mais cresce do mundo. Quase 1 bilhão de seguidores. Mas a igreja são servos de Deus. Nunca devemos se iludir com multidão. Devemos olhar para a palavra. Quem julga, quem faz o julgamento da verdadeira igreja, do verdadeiro profeta, do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus, é a palavra. Não faça julgamento precipitado, não pela aparência, não. Julgue pela palavra. Porque pela palavra você pode julgar. Quando você ouve a palavra de Deus, esta que eu prego aqui, que você não vê em muitos cantos, você vai poder julgar. Um verdadeiro profeta, uma verdadeira igreja. Porque a palavra de Deus já faz nos discernir tudo. Então, meus amados irmãos, graças a Deus, que possamos ser ricos, sim, mas espiritualmente. Vamos buscar as riquezas do céu, porque aqui na terra tudo passa e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Irmã Verônica Lino, amém, minha irmã. Graças a Deus. Irmã Verônica está nos ouvindo aí. Josemir, não é? Sempre nosso irmão Paulo lá de Minas Gerais, mineiro, sempre está nos acompanhando, glória a Deus, lá do outro lado, outro estado, né? Tem pessoas aqui que nos acompanham até de outros países aqui, da África, né? De outros países aí. Eu vejo pessoas aqui nos acompanhando aqui, a palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Até segunda-feira, com muita saudade. Né? Segunda-feira estaremos novamente nesse mesmo horário, 10:50, 1h, estaremos aqui novamente com a palavra da verdade, com o programa Amor à Palavra, em nome de Jesus. Até segunda, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vocês, que Deus ajude aos irmãos, né? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Ficamos com o hino de louvor, né? Fala, Jesus querido, para a glória de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude. Está conosco também Juninho Pedro, amém. Está nos assistindo, Juninho Pedro, amém, meu irmão. Que Deus abençoe a vocês, que Deus ajude a todos que nos têm acompanhado, que nos têm assistido, né? Então, todos os dias, de segunda a sexta, nesse horário, 10:50, 1h, estamos com o programa Amor à Palavra. Divulgue esse programa, fale desse programa, né? Peça para as pessoas entrarem no meu Facebook e vão ver várias mensagens de Deus que eu tenho gravado durante esses dias, né? Nesses dias que estamos dentro da nossa casa, nessa quarentena. Então, nesses dias, Deus tem me dado muitas mensagens que edificam a igreja. Segunda-feira, provavelmente, eu vou falar sobre o anticristo, né? Eu vou trazer uma palavra aqui, segunda-feira, 10:50, sobre o anticristo, né? Provavelmente nós podemos dizer que o anticristo já está aqui em nosso meio, está no mundo já, né? Vamos falar sobre o anticristo, sobre os sinais dos tempos. Tudo está convergindo, tudo está, né? Um preparo para a vinda do anticristo, tudo que está acontecendo por aí. E muitos crentes estão dormindo, mas que possamos acordar e ver isto como um sinal dos tempos da vinda de Jesus e também para conserto da igreja do Senhor e para convenção dos pecadores. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Obedecendo a Cristo e com fervor amar, falas-nos suavemente
Amém. Com muito amor, vencedor para sempre, livres-te de pôr. Amém. Até segunda, em nome de Jesus, nesse mesmo horário. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.